Muito bem, começando mais um Santo de Casa na TV Ibaté. Eu sou o Giliardi e hoje eu recebo mais um Santo de Casa, de fato, Edson Fernando. É isso aí. Tudo bem, bem, Gil? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui na TV Ibaté, na Rádio Ibaté, né? Com você, com o Juninho, com o pessoal de casa que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui nesse programa que tá virando um sucesso aqui na nossa cidade, né? Hoje nós vamos contar a história desse santo que está aqui na minha frente. Então não sai daí não. Muito bem, estamos de volta e agora para bater papo aqui com mais um santo de casa, mais um ibateense aí para contar a sua história. Edson Fernandes. Quem que fala assim? Não, é Edson Fernando. Edson Às vezes as Fernando. pessoas erram. Às vezes, quase sempre, né? Bom, o Edson é vereador em Ibaté, foi secretário de governo, mas hoje nós vamos saber um pouco mais, né? Um pouco mais da história do Edson que está aqui na minha frente. Primeiro, nascido e criado em Ibaté ou veio de algum lugar? Não, eu sempre vivi aqui em Ibaté. Na época, a gente tinha uma limitação maior em relação às questões de saúde, né? Então, a maternidade, a gente se dividia entre São Carlos e Araraquara. Pra você ter uma ideia, meu irmão é um ano mais velho que eu, ele nasceu em São Carlos. Eu nasci na maternidade de Araraquara. Mas minha família sempre morou aqui e eu também sempre vivi aqui. Durante um período muito curto, quando eu era criança, nós moramos em Analândia. Mas foi um período bem rápido mesmo. A minha vida praticamente toda foi em Ibaté. Um bate e volta só, né? Sim. Eu também, né? Como bom ibateense, nasci em Araraquara. Na Gota de Leite. Gota de Leite. Em frente à Praça Pedro de Toledo. É como diz já quem passou por aqui, fala assim, eu fui nascer em Araraquara e já voltei. É mais ou menos isso. É isso. E é engraçado que você vê como é que as coisas acontecem, né? Eu nasci lá na Gota de Leite, na praça, em frente à Praça Pedro de Toledo, e me formei na Uniara, que fica ali na mesma rua, na rua 6, né? 2 quarteirões para baixo. Né? Isso. Então eu via o local do meu nascimento todo dia durante 5 anos, né? Porque eu estacionava ali na praça, o estacionamento da praça, para poder ir para a faculdade. E vai para a escola. Para não perder o ritmo, né? E eu fui morar lá um tempo. Eu morei lá alguns anos, uns 6, 7 anos lá mais ou menos, depois voltei para Ibaté de novo, porque essa água aqui, Edson, por falar nisso, tem dela aí no seu copo? Tem, né? Sim. Essa aguinha a gente bebeu, meu amigo. Pois é. Pode ir para onde for, que volta, né? E onde a gente vai, a gente leva Ibaté, né? Eu não sei... Na verdade eu sei sim, você sempre faz isso, por onde você passa eu vejo que você fala de Ibaté e eu também tento fazer isso. Eu brinco que Ibaté é a capital da região central do estado, né? Eu brinco cara, a gente falando tá isso. No centro de fato, de tudo, né? Sim. Aqui, né? Tanto é, cara, que você contou você falou de uma situação aí que eu me fez lembrar aqui de verdade. A gente tem várias coisas aqui em Ibaté, o santo de casa é você hoje, tá? Mas... poxa, a gente criou um guia para nossa cidade, né, que é o Guia Ibaté. As pessoas acham que não tem necessidade, mas, quanta coisa tem nessa cidade que ninguém sabe. Os moradores daqui não sabem, né? Sim. Então a gente criou isso aí, a gente está trabalhando os comerciantes de Ibaté, né, com a nossa empresa lá, que eu acho de verdade que essa cidade aqui é de fato o que você falou, um brinco. Coisa mais linda. E os que estão aqui não valorizam isso. É que, na verdade... tudo aquilo que se torna rotina acaba perdendo um pouco a beleza. Às vezes, eu tenho uma frase que eu gosto muito, ela não é minha, mas eu repito bastante. Eu não sei de quem é, eu vi e não me lembro, infelizmente, o autor, mas eu repito. Que é o seguinte: tem um olhar de turista onde vê beleza, onde a maioria das pessoas só vê rotina. Quando a gente recebe pessoas de fora que vêm para Ibaté, eles veem coisas aqui ou se admiram com situações da nossa cidade que nós muitas vezes estamos tão acostumados que a gente nem vê aquilo como belo, como bonito, como bom. Pois é. E de fato, a cidade tem crescido, tem se desenvolvido. Porque há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Sim. Às vezes um inchaço é um crescimento, aumenta de volume, mas não desenvolveu. Aquilo ali, na verdade, é um problema, vai gerar um problema. Um exemplo disso são as favelas, que hoje são chamadas de comunidades. É um crescimento desorganizado. Cresceu, dobrou, triplicou, mas
não desenvolveu, né? Isso. Aqui, graças a Deus, e há uma administração coerente, a cidade tem desenvolvido. Nós temos, nesses últimos 15 anos, se eu não me engano, são 11 novos loteamentos. Todos eles com infraestrutura planejada, com áreas institucionais reservadas para a construção de equipamentos públicos, escolas, hospitais, praças e afins, entende? Já com a estrutura, então, né? Já é tudo preparado para esse crescimento. Além disso, a questão da independência dos serviços, né? Ibaté, a gente não é velho, né? A gente tem um pouco mais de experiência, mas não é velho. Eu tenho 31 anos, você também deve ter por volta disso, 25, 26 anos, mas... 19 semana 19. passada. Mas o que a gente lembra, quando a gente era criança, menor, tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que ir para São Carlos ou Araraquara. Hoje não. Hoje a gente tem os serviços aqui, entende? Como Poupa Tempo, posto do INSS, Caixa Econômica Federal, além de outros serviços da iniciativa privada. Estou falando só de serviços públicos, mas tem outros da iniciativa privada. Outras empresas que vieram para cá, é. lojas grandes. Geração de emprego, geração de renda, entende? A possibilidade de você ter perto da sua casa o seu local de trabalho. E aí é o desenvolvimento, né? Pois é. Bom, isso é qualidade de vida. Uma vez eu estava vendo um professor, desculpa cortar, e você me alertou no início que a gente é prolixo, né? Mas, na verdade, isso é importante a gente colocar. Eu estava vendo um professor de economia falando que, às vezes, a gente calcula a qualidade de vida pelo PIB. E nem sempre isso está certo. E ele deu um exemplo em relação à geração de emprego. Falou, se você mora perto do seu local de trabalho, você vai a pé, isso não tem custo, não tem monetização. Então, o que acontece? Isso não aparece no PIB, então parece que não tem geração de emprego e renda. Mas se você sai dali e tem que viajar, sei lá, 15, 20, 30 quilômetros, pegar uma condução, gastar com combustível, você girou o mercado. Mas sua qualidade de vida aumentou ou piorou? Pois é. Piorou. Mas o PIB aumentou. Então, se a gente olhar a qualidade de vida só pelo PIB, isso está errado. Aqui em Ibaté, nós temos essa possibilidade de verificar a qualidade de vida não só pela economia, que também tem crescido. Não é que a economia não tenha crescido. Tem crescido sim. É visível, é exponencial isso. Mas qualidade de vida é trazer melhores condições a menor custo. E é isso que nós estamos... Ibaté tem feito nos últimos anos, né? Isso é uma conta humana e não matemática. Pois né? é. Porque a conta matemática é o número, né? O PIB de fato. Mas não representa, não. A pessoa que sai do trabalho e chega em casa em 10 minutos, ela tem muito mais qualidade de vida do que a pessoa que tem que pegar 2 horas de ônibus, de metrô, ao barroado e tal, para chegar em casa e às vezes não conseguir encontrar com os filhos que já estão dormindo, sabe? Então, e mal dormir para sair de novo, né? É verdade. Às 4 horas da manhã tem que sair. A gente, né, como a gente já falou no Fora do Ar aqui, né, a gente se ficar conversando, a gente vai ficar 3 horas aqui. Então vamos seguir aí pro nosso podcast, né, senhor Edson? Vamos lá. Eu tô aqui para responder. Quem é o Edson, né? Para que as pessoas que estão assistindo aqui, hoje eu já falei, né, um vereador e foi secretário de governo, agora vereador novamente, né? Mas o Edson em si, como começou a sua trajetória em Ibaté, o que você fez, onde que você ficou? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sou típico paulista, ou seja, eu sou filho de pessoas que vieram para o estado de São Paulo fugindo de alguma coisa. Meu pai veio de Pernambuco para cá, fugindo da seca, da falta de emprego, enfim, da escassez em Pernambuco. Meu pai é pernambucano, tanto que eu amo Pernambuco, sem nunca ter ido lá pessoalmente, mas ele passou esse amor para mim, do Nordeste de uma forma geral, mas Pernambuco é um lugar que de fato eu amo, eu conheço um pouco da história de Pernambuco, de Recife, por conta dele, né? Eu me incentivou a pesquisar. E a minha mãe é descendente de italianos, que também vieram para o Brasil fugindo da guerra na Europa. Então assim, eu sou um típico paulista. Ou seja, uma mistura de povos que veio para cá, para o Brasil, especificamente para São Paulo e para o interior, para trabalhar duro e gerar, de fato, uma nova oportunidade para si próprio e para sua família. Meus pais fizeram isso, os pais deles fizeram isso, e eu sou fruto desse trabalho. Então, a minha vida, assim, sempre foi uma vida... simples. Meus pais durante muito tempo trabalharam na lavoura, né? Meu pai cortava lenha, minha mãe cortava cana, meu pai cortou cana também. Minha mãe, em determinado momento, iniciou o trabalho numa indústria aqui de Ibaté, a Pistelli, uma indústria consolidada aqui. Quando ela começou lá, ela começou como faxineira, né? Como
serviços gerais, mas ela foi crescendo lá e foi se desenvolvendo até que ela se tornou encarregada de sessão e está lá há mais de 25 anos. Está lá até hoje? Até hoje. Está para aposentar, inclusive, estou fazendo a aposentadoria dela. Qual o nome da sua mãe? Solange. Dona Solange. E ela é um dos meus maiores exemplos. Ela e meu pai, de perseverança. Minha mãe, meu pai chama Reinaldo. E o vô? O vô é Orlando. Orlandão. O vô por parte de mãe, né? Minha avó Filomena, já falecida, meu avô tá vivo. E a minha avó por parte de pai, a Dona Maria Brasilina, também já falecida, mas viveu uma vida, graças a Deus, assim, ampla, né? Mais de 90 anos e criou seus filhos, netos, sozinha, porque o meu avô, pai do meu pai, morreu quando meu pai tinha 7 anos. E tinha muitos filhos aí que ficaram, né? Então quem criou foi minha avó, junto com seus filhos mais velhos. Guerreira, né? Nossa, demais. E aí lá em Pernambuco, hein? Começou tudo lá, para depois vir para cá. Meu pai veio para cá com 18 anos, ou seja, eles ficaram eles ficaram lá 11 anos depois da morte do meu avô. Sim. Então assim, foi uma questão assim bem difícil, mas graças a Deus eles passaram. Bom, voltando para cá, minha mãe, ela terminou o ensino médio dela quando eu já estava no ensino médio, pra você ter uma ideia. Por quê? Porque quando ela era criança, tinha que trabalhar, não podia. Mas ela terminou, depois ela fez curso de empilhadeirista. Minha mãe é operadora de empilhadeira, né? Tirou CNH que ela não tinha, enfim. Então, é um dos exemplos que eu tenho, assim, que eu carrego de maior perseverança. Minha mãe e meu pai. Meu pai teve um problema muito sério na coluna, que o obrigou a aposentar por invalidez. Mas eu nunca vi meu pai reclamar por ter que trabalhar. Ao contrário, ele sempre reclamou por não conseguir mais trabalhar. Toda vez que eu ia falar com ele só que, nossa, como eu queria estar cortando lenha, como eu queria estar fazendo alguma coisa, me sentindo mais útil e tal. E apesar dele achar em algum momento que ele não estava produzindo, na verdade o que ele estava produzindo era na vida de nós todos, né? Que nós somos em 4 irmãos. A Vânia, a minha irmã mais velha, a Vanessa, o Everson e eu sou a raspa do tacho, né? Como diz. E tinha bastante coisa no tacho, né? Pra raspar. E o maior produto, vamos dizer assim, que ele teve foi o desenvolvimento de nós 4, né? Meus irmãos já são casados, eu ainda sou solteiro, mas todos bem encaminhados, trabalhando, tal, sempre nos deram condição de estudar. Nunca faltou o essencial para nós, nunca. Mas a gente não tinha luxo, entende? O nosso primeiro carro, quando nós compramos, eu acho que eu tinha 13 anos, 12, 13 anos já. Foi o nosso primeiro carro, entende? Mas logo em seguida, pouco tempo depois, quando eu tinha 18 anos, nós conseguimos comprar um carro zero. Então assim, Deus foi nos abençoando, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho, a bênção de Deus. A minha família toda faz parte, é membro, né, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui em Baté, que também é uma parte importantíssima da minha história e também de como nós chegamos aqui, porque o fato de ter esse direcionamento, além do direcionamento cultural, social, familiar, o direcionamento religioso, voltado às questões de reverência a Deus e também de convívio social. Sim. Que as religiões, de um modo geral, fazem muito isso, mas a igreja evangélica tem esse papel fundamental, eu vejo. Assim como as demais, mas como eu frequento a igreja evangélica desde que nasci, então eu consigo ver isso muito próximo. E foi lá, inclusive, que eu comecei a entender melhor essa necessidade de ser útil para a comunidade, de não ser apenas alguém que pense em si, entende? Então ter esse conhecimento e essa estrutura de comunidade foi na igreja. Tem um versículo de Tiago 1,27 que diz o seguinte: a verdadeira religião que Deus o Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com as impurezas do mundo. Às vezes a gente olha para a religião e a gente pensa muito nessa segunda parte do versículo, que é a questão da santidade, de buscar santidade, santificação, se manter puro. Mas tem uma parte importante da religião, que é tão importante quanto, na verdade, essa de se manter puro, que é cuidar das pessoas em situação de necessidade. Há alguns escritos que demonstram que a Bíblia tem o quarteto da vulnerabilidade, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro e... Agora esqueci o quarto. É o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. Então esse é o quarteto da vulnerabilidade. Tem um livro, inclusive, do Carlos Bezerra Júnior,
Hoje ele é secretário municipal de promoção social da cidade de São Paulo. Mas ele é vereador também, lá na cidade de São Paulo, foi deputado estadual, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ele tem um livro que se chama Fé Cidadã, que ele fala muito sobre isso. Bom, voltando lá, você perguntou quem é o Edson. O Edson é um pouco dessa mistura de tudo isso, de uma família que veio para cá para lutar, para trabalhar, para se desenvolver, para buscar oportunidade. Essas duas famílias se juntaram com personalidades diferentes, com costumes diferentes, e aí surgiu a minha família. Até eu brinco que as pessoas às vezes erram o meu sobrenome, né? Chamam de Fernandes, porque não é comum o sobrenome Fernando. Tanto que muitas pessoas pensam que é nome composto, mas não é sobrenome. E é um sobrenome que iniciou com o meu pai. Por quê? Naquela época também, ele lá no Nordeste e tal, não se registrava as crianças normalmente quando nascia. Ia deixar para registrar muito tempo depois. Meu pai foi registrado, acho que quando ele tinha também uns 12, 13 anos. E o que acontece? Chegava no registro civil, não perguntava qual é o nome do seu pai, qual é o nome da sua mãe. Falava, como que você quer registrar? E aí registrava com normalmente o nome de algum figurão da região. Para homenagear um coronel da época e não sei o quê. Tanto que eu tenho tios que são sobrenome Farias, tenho tio que são sobrenome Marinho, tenho tio que é sobrenome Silva e tem meu pai que é Fernando da Silva. Então aí é meu pai, Reinaldo Fernando da Silva, meu irmão, Everson Fernando da Silva e eu, Edson Fernando da Silva. E aí a gente meio que, como é que eu falo, incorporou esse sobrenome. Falou, não, nós temos a nossa família, a nossa identidade. E aí meu irmão hoje é pai, né, de 2 meninos. O João Fernando. E o José Fernando. Fernandes. Fernando. Fernando também. Então, assim, sempre que me perguntam, né, eu falo, não, é Fernando, não é Fernandes. Sim. E remete, sempre eu vou lembrar dessa história, do meu pai, da minha mãe, de tudo isso que a gente viveu para estar onde a gente está. Eu sempre estudei em escola pública, estudei, inclusive, assim, fui contemporâneo do Juninho, né, no EDES, a gente estudou lá, ele 1 ano antes de mim, mas eu nem sei porquê, mas a gente tinha uma amizade no tempo da escola, a gente conversava bastante, ele também é muito comunicativo, eu sempre fui falador, né? Imagina. Eu não sou comunicativo, eu sou falador. A gente não se cruzou na escola porque eu entrei depois de você. Pois é, você é mais novo. Eu sou mais novo, então já era Aconteceu isso aí. Bem depois. E eu estudei na Jovina, de Paula Pecente, aqui, próximo ao fórum, né? E, na verdade, quando eu comecei a estudar, em 1999, no pré-de 6, eu estudei aonde é o fórum, porque a Jovina era lá. Sim. E aí foi durante 6 meses, na volta das férias, inaugurou a escola nova. E aí foi pra baixo. Que era a escola aqui na parte de baixo. Eu estudei no Fúvio e no Edésio. E depois eu fui pro Edésio. O Fúvio tinha 1º ano, 2º ano, 3º ano, não tinha as municipais ainda, viu? As minhas irmãs estudaram no Fúvio quando ainda era assim também. Que tinha todas as séries ali, né? Você vê, isso é uma mudança que aconteceu. Antigamente, praticamente 100% dos serviços públicos eram responsabilidade do Estado. Os médicos eram funcionários do Estado, os professores eram funcionários do Estado. Nós não tínhamos escolas públicas municipais, nós não tínhamos postos de saúde municipais, era tudo do Estado. Aqui em Baté a gente tinha o ambulatório médico de especialidades, o hospital municipal, hospital que nem era maternidade, ainda se tornou maternidade depois, e o famoso postinho, que hoje é o Centro de Referência da Saúde da Mulher, a famosa Casa Rosa. Esses equipamentos eram custeados e praticamente inteiramente bancados pelo Estado. Eu lembro que tinha nas placas lá o símbolo do Estado de São Paulo, era tudo estadual. O prédio, inclusive, da Casa Rosa ainda pertence ao Estado. Ele é cedido ao município, mas ele é de propriedade do Estado de São Paulo, não é do município. Tanto é que eu estou lembrando do cabeçário que a gente fazia na escola, na hora de fazer prova e tal. Escola Estadual de 1º e 2º grau, Fúvio Morgante. De 1º e 2º grau, Edésio Castanho. E isso tem mudado a cada ano. Primeiro, aumentaram as séries iniciais. Nós não tínhamos, como eu falei aqui, a chamada creche. Era o pré, começava no pré. E era de 5 ou de 6 anos. Até essa idade, não tinha escola. Sim. Entendeu? Hoje,
a partir de 4 meses já tem creche aqui no município. Tanto que nós temos uma gama enorme assim, de estudantes que estão nesse ciclo, que é o chamado berçário e maternal, né? Sim. Depois nós vamos para o Fundamental 1. E ainda assim, no Fundamental 1, antigamente, nós tínhamos até a 4ª série. Só era a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Agora não. Agora a gente já tem a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª série no Fundamental 1. Ou seja, a cada ano que passa, de tempos em tempos, o Estado vai trazendo mais responsabilidade para o município. Exatamente. Sem trazer a contraprestação. Ainda bem que a gente tem uma administração que vai pensando nisso. Hoje nós estamos com 4.150, 4.180 alunos na rede. É muita gente. É mais de 10% da nossa cidade, só na rede municipal. Fora o que a gente tem na rede estadual, que é em torno também de 4.000 e poucos alunos. Sim. Então, é um peso, né? É um peso. Mas é e não é também. Porque assim, a gente entende, é complicado, tem essa limitação dos gastos, mas é importante ter também, porque a gente consegue ter um maior controle na qualidade da prestação do serviço. Nossa rede de educação, ela é elogiada por aí, tanto na nossa regional, quanto no estado de São Paulo, pela qualidade das escolas, pela qualidade dos professores, pela qualidade dos equipamentos e serviços prestados. Então, é óbvio, pontualmente existem situações a serem consertadas? Óbvio que sim. Em todo lugar, Em todo lugar. Sim. Mas Ibaté evoluiu muito nesse período. E eu posso dizer isso com clareza porque eu participei dessa transição. Eu vi como era antes e estou fazendo parte de como Ibaté é e está se tornando cada vez melhor. Então eu estudei na Jovina, depois fui para o Edésio. Durante o período que eu tive no Edésio, aí eu comecei a participar das outras atividades da cidade. Então eu fui ser atleta de atletismo, não que pareça, né? Mas eu tentei ser atleta de atletismo, eu fiz arremesso de peso, joguei um pouco de futebol também, não que pareça também. Eu fiz esse negócio de arremesso de peso também. Fez também? De vez em quando eu me jogo no chão. Não, era aquela bola de aço, sabe? A maior era de 7 quilos. Sim. Assim, meu Deus do céu, eu nem sei como é que eu aguentava jogar aquilo lá. E aí eu fui pro basquete, joguei um pouco de basquete também num projeto que nós tínhamos aqui, o projeto Segundo Tempo, o projeto Carina. Mas foi um período curto, foi até meus 16 anos. Aos 16 anos eu passei no Senai. E aí então eu deixei essas atividades, porque eu era no contraturno, né, que eu fazia, estudava de manhã, e à tarde eu fazia essas atividades esportivas. E eu fui pro Senai à tarde. Estudei os 2 anos do Senai, 2008 e 2009. Terminei em 2009 e já comecei a trabalhar também. Então, registrado, né? Trabalhar, eu já trabalhava antes. Fui servente de pedreiro, vendi trufa na rua. Você tá falando do Senai? Eu fiz também. Mas era integral o Senai, viu? Isso bem depois que você, claro. Bem depois, né? Mas é que o Senai, nessa época, que era integral, ele tinha a graduação comum, convencional, e o técnico. Na minha época não tinha mais a graduação convencional, que era o ensino fundamental, o ensino médio. Então, você só tinha o curso técnico. E eu fiz o CAI, que era o curso de aprendizagem industrial, fui mecânico automobilístico. Era um pouco mais para trás. O meu era prática na parte da manhã e a técnica na parte da tarde. E à noite eu ia para a escola, para fazer o ensino médio, porque não tinha lá não. Ah, não tinha? Não. A gente saía daqui 5 horas da manhã, 4h30. Com o meu amigo Eduardo, que até hoje leva a turma, não sei se levou você também. Eu ia com o Miguel Firmo, com o pai dele. O pai dele, é a mesma turma aí. Inclusive eu passei esses dias lá na frente e adivinha um ônibus de quem que tá lá? Do Eduardo, levando o pessoal. Então a gente saía 5 horas da manhã, ele levava o pessoal do Cefam e depois a gente ficava lá. Cefam. Fechou, infelizmente. Ficava o dia todo lá. Então na parte da manhã era prática, ia para tornearia, no caso eu fazia mecânica geral. Tornearia, ferramentaria. E à tarde tinha teoria. À tarde era tenso, que dava um sono, rapaz. Aí era a parte técnica, né, teoria. Chegava em casa, mal tomava um banho, ia pra escola, porque era o ensino médio à noite ainda. Estudava, hein? Estudava. A gente já sofreu, né? Mas era sofrido, mas era um... Eu acho que é o seu. É o meu e eu achei que eu tinha desligado. Peraí. Não tem problema. Deixa eu só desligar lá. Pode ir lá desligar o bichinho. E a gente não vai cortar, relaxa, tá? Isso. Não vamos cortar. Não vamos pôr uma tela, né, Juninho? Eu já te ligo, tá? Tô gravando. Eu achei que eu tivesse desligado.
Isso porque eu falei pra Suelen que aqui não tem corte, Suelen. Você viu que não tem mesmo. E agora volta, Perdão. Isso, agora volta, a gente começa de novo. No Senai. Desculpa, gente. Eu achei que, de fato, que eu tinha desligado, viu? Tinha. Bom, e aí, a gente já falou do Senai, já falou do estudo e tal. Hoje, né, toda essa trajetória que você contou do Edson pra nós aqui, trouxe ele numa formação acadêmica. Você falou que se formou na Uniara, né? Sim. Direito? Direito. Advogado? Sim. A OAB, tudo certinho? Tudo certinho. Consegui. E tá fazendo cursos aí que eu sei. Que você Tô fazer uma correria esses dias aí, né? Eu tô terminando agora, entregando meu TCC numa pós-graduação em Direito Municipal. Uhum. E agora eu quero dar entrada no mestrado, né? Já tô olhando aí, porque uma das minhas paixões, eu sempre fiz isso, tanto na igreja, em algumas outras oportunidades, foi dar aula. Tá. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de falar. Óbvio. E eu sempre aprendi muito com a transmissão de conhecimento através das aulas. Uhum. Eu vou ser sincero para você, gosto muito de ler, mas eu não gosto de ler material acadêmico. Eu gosto de ler livros gerais. Então, um dos meus principais, dos autores que eu mais leio é C.S. Lewis. Eu acho fantástico os livros dele. E ele escreve sobre um monte de coisa. Uhum. Ele é o autor de Crônicas de Nárnia, né? Mas ele não escreve só fantasia, ele escreve sobre ética. Tem um livro, inclusive, dele que se chama Ética para Viver Melhor, de C.S. Lewis. Tem um livro dele também que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, que ele mostra como a gente acaba se deixando levar pelas armadilhas que a natureza, vamos dizer assim, pecaminosa nos traz e que acabam fazendo com que a gente coloque Deus de canto. Inclusive, tem um outro livro dele que se chama Deus no Banco dos Réus, que é a gente querendo imputar culpa a Deus pelas nossas próprias escolhas. Enfim, é um cara que eu gosto muito. Ele, Max Lucado, Luciano Subirá, são autores que eu leio muito. Mas eu nunca fui de gostar de ler muita matéria acadêmica. Então, o que eu fazia muito? Ia para aula, prestava atenção e anotava. Então, eu tenho esses dias eu estava olhando lá meus cadernos, eu tenho os cadernos até hoje, do Senai, da faculdade e tal. Minha letra horrível. Minha letra, eu poderia ser médico tranquilamente. Essa parte já tinha passado. Nossa, se fosse pela letra, eu poderia ser médico muito fácil. Mas eu aprendia e desenvolvia a escrever rápido por conta disso. E não que eu escrevesse o que o professor estava falando, tudo que ele estava falando, não, mas eu ia fazendo conceitos tal, e criando tópicos, e aquilo ia ficando fixando na minha mente. Tenho uma cabeça um pouco grande, né? Então tem que servir para alguma coisa. Mas antes de eu fazer o direito, eu fiz engenharia. Não, eu sempre quis, desde moleque, fazer direito. Sempre quis ser advogado, sempre quis trabalhar com política. É uma coisa que de fato me traz assim quase que um sentimento de obrigação em fazer algo pelo outro. Sim. Porque a política é isso, né? A política bem feita, ela não pode ser pensada no seu bem-estar. Ao contrário, ela tem que pensar no bem-estar do próximo. E eu, quando era moleque, eu assistia TV Senado, pra você ter uma ideia. Eu gostava de ver as discussões, eu gostava de entender, de argumentar, tal. Uhum. E isso me ajudou muito na igreja, mas também me atrapalhou muito. Eu tive um período da vida muito chato, que eu era argumentador e questionador demais. O zica da igreja. Não só da igreja, qualquer lugar, na escola. Às vezes eu concordava com o que você estava dizendo, mas só para ver se o seu argumento era bom eu discordava. Que coisa. Então assim, eu tive que passar por um tratamento em relação a isso também. Dá-lhe Rivotril? Nada. Não, graças a Deus não chegou nesse ponto. Mas tratar questões pessoais e tudo mais. E hoje, graças a Deus, eu consigo levar outras pessoas a entender isso também. Por isso que eu falei, eu gosto muito de dar aula, porque eu aprendi muito assim. E eu sei que tem muita gente que aprende assim. Então eu tento, sempre que posso, trazer um pouco de conhecimento. Então eu terminei o ensino médio, eu tentei passar em Direito. Tanto na faculdade pública, quanto na privada, através do ProUni. E eu não consegui. Mas eu consegui passar na Universidade Federal de Toledo, em Engenharia Civil, e consegui ProUni para Engenharia Civil. E aí eu fiz a ponderação. Pô, se eu tiver que ir para a Universidade Federal,
eu vou ter que viajar, vou ter que largar o emprego, eu estava num emprego bom na época, vou ter que largar o emprego, vou ter que mudar, não sei como é que vai ser lá para eu me sustentar, meus pais não tinham como me sustentar, como eu disse, a gente era uma família assim, relativamente simples, né? Não faltava nada, mas também não tinha para essas situações. Só que eu consegui o ProUni, eu falei, bom, não vou precisar gastar, porque eu vou ter a bolsa do ProUni, eu vou conseguir a bolsa de 50%, mas meu irmão já estudava nessa instituição, que é a Uniara. E aí então tinha mais um desconto pelo fato do meu irmão estudar lá. Então eu pagava, sei lá, R$150 por mês. Então, tranquilo, eu vou pagar para engenharia. Sim. E fui fazer o curso de engenharia. Primeiro e segundo ano, ótimos. Sim, muito bem. Mas não era uma coisa que eu gostava. No terceiro ano começou as aulas práticas. E aí aquilo me desanimou muito. Que eu falei, não é isso que eu quero. É o cara do direito. Na exatas vai sofrer. Não, né? Mas enquanto eu estava nas aulas teóricas de exatas, ótimo. Tanto que eu uso muito do conceito hoje. Eu era bom de matemática, sou relativamente bom de matemática. Então a parte dos cálculos, para mim, tranquilo. Eu não gostei da prática mesmo. De estar no canteiro de obra. Não era o que você tinha planejado para sua vida ali, né? E graças a Deus que eu fiz isso, que eu mudei. Mas ainda assim não foi nem no terceiro ano, foi só no quarto, no final do quarto ano. Então se passaram 4 anos, mas eu fiz bem feito 2. Aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero mudar e tal. E eu achei, nossa, eles vão acabar comigo, né? Porque, 4 anos passaram. Praticamente se formando. Termina essa faculdade aí, depois você muda, né? E não, pelo contrário. Eles falaram, graças a Deus que você tá mudando, porque a gente não sabe por que você tá nisso aí ainda. E aí, inclusive, teve uma experiência, eu sou cristão, como eu disse, né? E eu acredito em experiências com Deus, que Deus confirma propósito, confirma chamados. E eu tive uma experiência na igreja em que esse chamado foi confirmado e tal. Um pastor que nem daqui ele é brasileiro, mas ele na época morava em Portugal. E ele esteve aqui em Ibaté e acabou Deus usando ele e confirmando algumas coisas na minha vida. E aí, uma delas era essa questão da faculdade. E já tinha passado o período de transferência. E eu fui na faculdade e falei, eu quero transferir do curso de engenharia para direito. Não, mas não tem como, porque já passou o período. Aí eu falei pra moça, até sexta-feira você mesmo vai me ligar para dar a notícia. E ela me olhou assim, né? Falou, mas como você tem tanta certeza? Eu falei, porque eu sou crente. Aí ela pegou e ficou olhando assim, né? Ela falou, não, e assim, até falei com ela algumas outras coisas, tal, mas de foro íntimo lá pra ela. E aí na sexta-feira ela me ligou. Falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas de fato a sua transferência foi aprovada. Eu falei, você sabe sim o que aconteceu. Então esse é um milagre do Edson, nosso santo aqui, santo de casa aí. Eu já ia perguntar quais foram os milagres que um milagre fez, pra mim, né? Na verdade, eu não fiz nenhum. Esse é um que foi feito pra mim, assim, que Deus. Recomendo essa leitura pra você que gosta de ler bastante livro. Essa leitura é espetacular, viu? Eu já li. Eu ganhei um exemplar desse logo que saiu. É muito bom mesmo, de fato. Já estamos lançando agora a de junho, tá? Porque a gente lança no aniversário de Ibaté. E no final do ano ali, né, nas festividades da praça. Então já estamos trabalhando o lançamento aí da próxima, que é agora nas festividades aí da cidade, né? Tá chegando, né? Tá chegando, tá perto aí. Bom, o Edson, então, advogado, né? A gente já entendeu, fez lá o teu curso de engenharia, que não deu muito certo, mas serviu de experiência. Muito, eu uso isso até hoje. Usa. Engenharia abre muito leque, né? E depois foi pro direito. Sim. E aí fez a OAB, passou também, e enfim resolveu que ia ser vereador. Não. Não? Resolver que ia ser vereador foi muito antes. Então, pera. Bom. Foi antes. Se a gente fosse começar de novo, mais 2h30. Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Já estava decidido? Como eu disse, eu sempre gostei de política. Eu sempre quis fazer política. Então eu comecei a me envolver com política com 14 anos. Rapaz. 14, 15 anos. Os movimentos jovens ali. Isso. Eu fui presidente de diretório de Grêmio Estudantil, fui representante de classe muitas vezes, fui na faculdade de Direito, fui o presidente do diretório acadêmico de Direito. Fui líder de movimento estudantil no estado de São Paulo, fui presidente municipal de juventude, da Juventude PSDB, fui o fundador dessa juventude aqui em Ibaté. Nós não tínhamos juventude partidária até então. Depois eu fui coordenador regional de juventude da macro-região de Ribeirão Preto,
são 97 cidades que fazem parte. E aí eu passei então a integrar a Comissão Executiva Nacional de Juventude. Fui um dos jovens líderes escolhidos pelo Instituto Teotônio Vilela, foram 17 no Brasil. Eu fui um dos 17 escolhidos, nós passamos por uma formação específica do Instituto Teotônio Vilela. Em 2016, ainda na Faculdade de Direito, foi minha primeira candidatura. Eu disputei já pelo PSDB, eu sou PSDBista desde sempre, gosto do PSDB. Perdi a eleição, tive 276 votos, fiquei como suplente. E eu tive um dia de luto, para não falar que eu não tive. A eleição ocorreu no primeiro domingo de outubro de 2016. Segunda-feira eu fiquei muito mal, pensando, puxa vida, se eu tivesse trabalhado, sei lá, 2 dias a mais, eu teria tido 40, 50 votos a mais, eu teria sido eleito. Aí na terça-feira eu falei, bom, o tempo do luto já passou. Eu nem conheci o Abel Ferreira ainda, né, que é um exemplo do palmeirense agora, que fala muito sobre isso, né, 24 horas para comemorar ou 24 horas para sofrer. Sim. Eu nem conhecia ele, mas eu já estava fazendo isso. E aí na terça-feira eu já... Juninho, pode pegar o mascote, por favor? Pode deixar a câmera aberta enquanto você faz isso. Eu falei pro Edson que ia ter, acabei esquecendo. Pega lá. Vamos lá. E aí eu peguei e na terça-feira eu tinha perdido a eleição. Eu falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa para melhorar minha capacidade, melhorar minha experiência. E foi aí que eu me envolvi mais. Então foi a partir de 2016 que eu comecei a me envolver ainda mais com a juventude, porque até então eram as questões aqui do próprio município, né, escolares. Você utilizou aí o resultado a favor, né? Isso. Ó, que eu te falei. Ó. Aê. Aqui o menino. Garoto. Deixa ele aqui. Tem o barquinho também, Juninho? Ficou muito bom. Pega o barquinho também, pô. Palmeirense com palmeirense. Poxa, aqui, deixa aqui. Isso aqui tem que ficar sempre. Tem que ser... eu vou colocar, já vai ficar em cima da mesa. Tem que ser peça de decoração fixa do estúdio. Não vou tirar. É que ela fica no estúdio 1 ali, do lado de lá. Tem outro estúdio lá, não te mostrei, né? Não, aquele lá outro não. do outro lado ali. Deixa aqui o barquinho. Que legal. Pronto. Eu tenho também lá no gabinete, lá na prefeitura eu tinha. A prefeitura eu tinha um que eu ganhei do prefeito, que era uma réplica do Allianz Parque, assim. Aí Coisa linda, ficava em cima coisa linda, da mesa. Bom, e aí Seguindo, voltando lá para essa agora questão. Já ficou melhor isso, aqui o ambiente, né? Tá muito. Agora sim, eu nem preciso mais estar aqui. Então... Ô Juninho, foca só no mascote e segue o barco, tá bom? E aí então eu peguei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não é porque eu perdi uma batalha que eu vou perder a luta. Com certeza. E aí eu continuei. Eu já fazia, há bastante tempo, participava de um projeto social e coordenava um projeto social pela igreja, que começou com o nome de Semeando Esperança. A gente fazia todo domingo, no Cruzado e no Icaraí, que era voltado a crianças carentes, tal, do bairro. Então a gente fazia uma espécie de escola bíblica, mas com foco principalmente no desenvolvimento moral, social. A gente servia café da manhã para as crianças. Com o passar do tempo, isso aí foi crescendo e foi ficando inviável fazer todo domingo. E a gente começou a fazer cada 2, 3 meses, a cada 4 meses, e hoje a gente está fazendo praticamente uma vez por semestre. Tá. Mas o último que nós fizemos foi agora no início do ano, agora recente, em abril, no início de abril, nós fizemos lá no Brasilina, que mudou de nome, saiu de Semeando Esperança para Dia da Família. Tá. Que aí é um evento voltado não só às crianças, mas toda a comunidade, que a gente faz com a igreja. Eu tenho o prazer de coordenar, o pastor Joel é o nosso presidente lá, né, o presidente do campo, o pastor responsável. O pastor Joel está em Ibaté. Está em Ibaté. Então já vou fazer o convite no ar, você repassa para ele vir aqui contar o milagre dele também. Tá? Claro. Ó, a gente fala milagre é coisa de igreja católica, tá? Mas vocês entenderam que o santo de casa, né, de fato é aquele que está em Ibaté fazendo por Ibaté. Sim. Tá? Então já convido também o pastor Joel aí, que eu sei que tem uma história espetacular, para vir contar ela para nós aqui. Claro, você me ajuda nessa ponte? Óbvio. E eu acho que ele vai amar vir aqui e poder contar um pouco do que Deus tem feito por ele, nele e através dele aqui em Ibaté. Exatamente. E é isso que a gente prega lá na igreja. O que Deus pode fazer em mim, por mim, mas principalmente através de mim para as outras pessoas. É o que a gente está aqui para fazer, né?
E aí esse evento, ele cresceu, esse último que nós tivemos, nós tínhamos aproximadamente 450 crianças lá, fora adultos. Então assim, nós pudemos oferecer, além de brincadeiras, diversão, oração, conselhos, dicas de saúde, doação de roupa, doação de sapato, pintura facial. Tem um dos nossos membros lá, né, o Jonathan Paulosa, é um artista fantástico, assim, ele faz ilustração, ele apresentou seu trabalho lá e deu uma aula, espetáculo ali para as crianças, ensinando técnicas de desenho e tal. Legal. Então, assim, são várias atividades que a gente tenta desenvolver para, de fato, fazer com que a comunidade seja integrada. Tem uma nova opção. E tudo isso com extremamente com todos os recursos voluntários. As pessoas são voluntárias, os recursos são por doação. A única coisa que a gente pediu de apoio para a prefeitura foi a cessão do espaço, que foi a escola. E a gente agradece. Pela quantidade de gente, tem que ter um lugar que você consiga controlar, né? Sim. E a gente chegou a fazer algumas vezes na praça, mas a gente tinha um trabalho muito grande com montar a estrutura, porque a gente não pode jogar simplesmente ao Deus dará. Né? A Bíblia fala que em tudo a gente tem que ser prudente, a gente precisa ter cuidado, fazer cálculo, né? Tem um versículo inclusive que fala isso, né? Quem antes de fazer uma construção não senta, faz o cálculo para que no meio da construção não cabe o dinheiro e as outras pessoas tirem sarro dele. Tem um versículo que fala sobre isso. Mas é exatamente isso. E às vezes a gente, não, porque Deus vai prover. Não, Deus provê, mas você tem que fazer cálculo aí para que as coisas deem certo. E a gente fazia e montava estrutura, tanto que a Pistelli também sempre foi uma grande parceira nossa, cedia as tendas, né, as pirâmides, só que a gente tinha que montar. Então era muito, muito difícil, assim, era penoso você ter que montar tudo num sábado para fazer no domingo, desmontar à tarde, carregar. Então, utilizando a escola ficou mais fácil, porque a gente já tem a estrutura praticamente pronta. Você utiliza as quadras, as salas, né? o refeitório ali, né? A parte do pátio, né? Para poder fazer as atividades. E tudo isso, assim, Deus tem dado graça. E como eu disse, você vai meio que infectando, não é a palavra, mas eu acho que ela é importante para poder exemplificar, porque uma pessoa faz hoje, amanhã ela traz outra, que traz outra, que traz outra. A gente chegou... Porque você vai, né? Quando a gente começou, eram 4 crianças, assim, 6 crianças que faziam 8, vai. Era tudo adolescente, eu, meu irmão, minha cunhada, tal, o filho do pastor. O mais velho tinha 14, 15 anos, 16 anos. Sim. Hoje, nós temos mais de 60 voluntários, assim, em cada evento, mas se somar todos que já participaram, a gente passa de 200 voluntários fácil, e assim, das mais diversas áreas, médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais de salão de beleza, que vão lá e prestam serviço à comunidade mesmo. Você falou, cresceu num tanto que você não consegue fazer todo final de semana. Não dá. Mas quando faz também atinge muito mais pessoas. Muito mais pessoas com muito mais qualidade. Pois é. E você tem muito mais atividades, né? Sim. A gente antes fazia, como eu te disse, era servir café e fazer aula. Hoje não, a gente tem muito mais coisa. Sim. E graças a Deus pelos irmãos, pela igreja. Eu amo o avivamento bíblico, a igreja que eu faço parte, porque eu vejo de fato a realização desse versículo que eu te falei, que é de Tiago 1,27. Em João também está escrito que é assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, no amor que tens uns pelos outros. E amor não é um sentimento apenas, mas é uma atitude. E a atitude de prestar serviço, de entregar. Nós entendemos que nós não somos salvos por obras. O cristão, ele não é salvo pelas coisas boas que ele faz. Mas fazer coisas boas, ter boas obras, é a exemplificação, é o resultado da salvação. Então, se você diz que é salvo e você não ajuda o seu próximo, reflita sobre isso, porque tem uma frase que é de Paul Washer, né? Paul Washer é um escritor cristão também, teólogo da época da Reforma, se eu não me engano, e ele diz o seguinte: se alguém diz que Cristo o salvou, mas continua a praticar as mesmas coisas do passado, pergunto, salvou de quê? Então, assim, tudo isso fez parte da minha construção. E aí você vai falar, mas o Edson é político. Mas eu não sou simplesmente um político. Ou a política em si, a política partidária, não é o meu foco principal. Porque eu vou fazer política independente do cargo que eu tiver. Sim.
como eu já fiz e continuo fazendo, como vereador, secretário de governo, presidente de grêmio estudantil, presidente de diretório acadêmico, membro de conselhos municipais, né, delegado nas conferências de saúde. Eu tive como delegado na conferência regional, estadual e nacional de saúde. Voluntário no trabalho social. Voluntário. Que não deixa de ser uma política. Pois é. Pois é. É o que movimenta. E essa é a política de base. É essa política de fato que você consegue ter o contato mais aproximado. Porque como secretário, óbvio que as atitudes que a gente vai tomando refletem em mais pessoas. Mas às vezes, e isso era uma coisa que eu me cobrava muito, eu precisava sair da prefeitura e ir para a rua para conversar com as pessoas. Porque às vezes você está há tanto tempo lá dentro do gabinete que você esquece para quem você está fazendo isso. Entende? Tem uma frase, um ditado, na verdade, e eu repito ele, quem me vê discursar, falar sobre política, sempre vai me ouvir falando isso, mas que me toca de fato. Que perguntaram para uma mãe qual era o filho que ela mais amava. E ela disse, o pequeno até que cresça, o distante até que volte e o doente até que se sare. Ou seja, eu vou olhar para aquele que está em situação de necessidade, com maior necessidade naquele momento, e é para ele que eu tenho que ter mais atenção. Porque não adianta só aquela velha expressão, você está com sede, toma só o copo de água. E vai embora. Aí você vai tomar a água, daqui 1 hora, 2 horas, você vai estar com sede de novo. O que eu vou fazer para mudar a sua situação? Sim. E é isso que a política tem que fazer. Se no final do mês eu olhar para o balancete lá da prefeitura, o boletim, e eu ver um monte de azulzinho, né? Ah, tamo no azul, tem dinheiro em caixa e tal. Ótimo, perfeito. Só que aí eu vou olhar para a prestação de serviços. O ônibus não está passando para receber, para poder dar o transporte coletivo para Dona Maria, que mora lá no final do Icaraí. A pessoa que está morando lá no Primavera não tem creche para ela. O seu José, que mora na Popular, está esperando não sei quantos meses na fila para fazer um exame. De alguma forma eu estou errando. Aí eu tenho que ver o que é minha responsabilidade e o que não é. Mas mesmo aquilo que não for, é o que nós estamos tentando fazer aqui na cidade. E eu tento muito fazer isso. É criar alternativa para que, não é minha responsabilidade, então vamos cobrar de quem é. O governo do estado, como a gente começou nossa conversa falando isso, tem passado muita responsabilidade para o município. E a saúde é uma delas. E a responsabilidade não vem junto com o orçamento. Não. Porque tem uma situação que às vezes as pessoas não entendem, Edson, que é aquela porcentagem travada do que você pode para tal coisa. Pois é. E se você extrapola, crime de responsabilidade. É esse o nome? É o crime de improbidade ou crime de responsabilidade fiscal. Porque você gastou mais do que deveria gastar e às vezes precisa gastar, né? Porque não tem. É que assim, existem as chamadas verbas carimbadas. O que vem para a saúde só pode ser gasto na saúde. E ainda assim, dentro da saúde, em que? Veio aqui o custeio. Custeio, beleza, tá na saúde, eu posso usar para o que eu quiser. Mas veio aqui equipamento, aquisição de bem, por exemplo. Mas eu preciso contratar médico, mas eu não posso. Aquela verba ali é para aquisição de bem. É para comprar carro, Vem travado. Vem travado, entende? Então o que a gente busca? Sempre a possibilidade de aumentar o valor dos recursos e que eles sejam discricionários. Para quê? Para que a administração municipal, que conhece os problemas do município, possa decidir, olha, para esse, lembra do que eu falei do filho pequeno até que cresça? Sim. Esse aqui é o pequeno até que cresça, então eu preciso colocar mais recurso aqui. Agora esse aqui é o doente, é esse que eu preciso colocar mais recurso agora. Mais esforço, mais empenho. Ter essa liberdade, né? Pois é. E isso acontece, às vezes, principalmente com saúde, educação. Pela Constituição, nós teríamos que investir 15% em saúde. E Ibaté investe cerca de 30%, 31%, chega a 32% de saúde. Entende? Mas para quê? Para justamente diminuir o déficit que acontece em relação à falta de reposição dos recursos para o Estado. O Estado de São Paulo está fazendo algo agora que é muito louvável. Ele está pagando para o terceiro setor, que são as Santas Casas, a tabela SUS. Tabela SUS é o que tabela que coloca os valores dos procedimentos. Então, ou seja, uma internação, não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, por dia o SUS paga R$18 para uma pessoa internada. Salvo engano era isso, R$18. Só que R$18 está incluso todo o custo da internação. Você acha que paga? De jeito nenhum. Uma pessoa internada, se você tivesse que dar
uma marmita para essa pessoa, você não paga uma marmita com R$18. Se você for em qualquer restaurante aí, uma marmita média, você vai pagar R$20, R$25, certo? Você tem R$18 ali que é para pagar insumo, energia elétrica, equipamento, profissional, comida, né, para a pessoa se alimentar. E muitas vezes a dieta é uma dieta especial, porque aquela pessoa que está internada, ela não pode comer determinados alimentos. Quem que paga a diferença? É o município. O Estado começou, o Estado de São Paulo, agora com a nova gestão, começou a pagar 3 vezes a tabela paulista. Então, se o negócio era R$10, o procedimento era R$10, o Estado de São Paulo está pagando os outros 20 para chegar a 30. Só que só está pagando para terceiro setor. Mas peraí, e os municípios? Os municípios não estão recebendo? Municípios não. Então você tem que pôr a Santa Casa aí no negócio. Então, mas a gente quer. A gente tinha em Ibaté a Irmandade. Eu brinquei, mas né? Porque o terceiro setor, a Santa Casa, ela é do terceiro setor, ela recebe. Ibaté não, e aí Ibaté não recebe. Não é justo, Pois né? é. Não é justo, né? Mas quem que está prestando serviço aqui em Ibaté? Não é o próprio município, a administração direta? Deveria receber. Óbvio que sim. E isso por todos os municípios. Da nossa DRS, a DRS3, se eu não me engano, as 2 únicas cidades que não estavam recebendo, até quando eu vi, era Ibaté e Dourado, que são as 2 cidades que não tinham Santa Casa. Que coisa. Entendeu? Cara. E é injusto demais, né? Pois é. Aí você vai falar assim, mas então vamos trazer Santa Casa para Ibaté. Vamos? Fala quem que quer assumir. Não é tão simples assim. Não é. Sabe por quê? Porque as que estão aí também estão sofrendo com essa defasagem. E eles estão quebrando. Mesmo as santas casas estão quebrando. Mesmo recebendo esse a mais, ainda já é pouco. Tá deficitário pois também, é. Né? Você pega procedimentos que o procedimento inteiro, uma cirurgia, é R$700. Uma cirurgia, com tudo. Insumos, equipamento, o fio que utiliza. Se eu não me engano, era uma cirurgia gástrica. E aonde que eu vi tá isso. A conta que isso aí paga essa conta, né? Então, mas é a tabela SUS. E a tabela SUS está sem corrigir há não sei quantos anos. Entende? Enquanto tudo vem corrigindo monetariamente ano a ano, a tabela SUS não corrige. Sim. A mesma coisa a tabela do imposto de renda. Hoje, agora saiu uma emenda constitucional de que até 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Mas a promessa de campanha não era essa. A promessa de campanha era R$5.000. Sim, senhor. Pois é. E quanto que tá 2 salários mínimos? Tá dando 2.800 aí, né? Então, ou seja, já está defasado, inclusive da própria promessa de campanha, em pelo menos R$1.200. Eu só tô comendo picanha. R$2.200, né, na verdade. Eu só tô comendo picanha, viu? Tá. Né? Aquela picanha de girimum. Aquela plantação de picanha que nasce na terra. Assim, rasteira, né? A picanha rasteira. Picanha rasteira, boa. Mas é uma coisa que a gente, se for ficar falando, né, é interminável, né, Edson? Porque então, é interminável, mas nós temos que falar. Temos que falar. Sabe qual que é a questão, Gil? Porque Nós falamos muitas vezes que nós somos municipalistas. O PSDB, por exemplo, fala muito isso. Desde a sua fundação, ele é municipalista, parlamentarista e tal. Tá, o que de fato nós fizemos para colocar isso em prática? Como que muda isso, Edson? Por exemplo, Congresso. Não dependemos, o município luta para ter esse recurso. Como que a gente muda isso? Congresso Federal. Voto. Aí é Congresso Federal. Nós temos que escolher, e não é o presidente. Nós temos que escolher, assim como nós temos que escolher bem os vereadores, porque todas as ações que o prefeito faz, quem fiscaliza, quem gerencia, quem vota, aprova, desaprova, aval, né? é o vereador. O vereador, ele tem muita restrição na iniciativa da matéria. Tá? Então, o que é isso? Deixa eu explicar. Aqui ninguém é advogado. Né? A iniciativa da matéria é quem começa o negócio. Tem assuntos que só o prefeito pode propor. O vereador, ele pode, depois que o prefeito propõe, fazer emendas, discutir e tal. Ou ele pode indicar o prefeito que proponha. Sim. Mas eu vou dar um exemplo. Tudo que reflete a orçamento, só o prefeito pode fazer. Então, aumento de valor de subsídio para funcionário público, de salário para funcionário público. Vamos dar um aumento para os funcionários. Quem que pode propor isso? É o prefeito. Tá. Quando vem a lei, aí os vereadores podem discutir em cima da lei, mas quem propõe é o prefeito. A lei parte do executivo. Sempre do executivo. Para construção, nós vamos abrir um crédito para construir uma escola nova. Quem pode propor isso? O prefeito. Enfim, essas são as matérias que são de exclusividade do prefeito. Mas o vereador, ele sempre vai votar e discutir todas elas. Às vezes as pessoas falam assim, mas aqui em Ibaté isso não existe, todo mundo aprova e não sei o quê. Não é assim.
Eu mesmo sou da base do governo, fui secretário municipal de governo desse governo, e aconteceu algumas vezes de ter discussão em relação a alguma matéria, de propor emendas, ou seja, alterar o texto, Sim. de propor emenda no sentido de retirar parte do texto, e também teve vezes de eu propor não passar as emendas e eu votar contra o projeto. São poucas vezes? São. Por quê? Porque na maior parte das vezes eu participo da construção também. Eu tenho essa discussão, graças a Deus tenho essa liberdade. Até porque lá, eu penso que seja assim, não conheço, vou falar, se não for você me fala. Por exemplo, não vai mandar um projeto que vai ser negado por todos os vereadores. Então já é pensado de alguma forma, olha, vamos evitar isso. Por quê? É um trabalho a menos, né? Sim. E outra, deslancha o serviço. Porque se eu mandar um negócio de qualquer jeito, começar a ter esse bloqueio, eu não concordo, quanto tempo demora para voltar, depois vai de novo. E às vezes, Gil, sabe o que é? Então, e isso me causa estranheza, é que a discordância não é por um motivo técnico. A discordância, muitas vezes, ela vem por um motivo político. É porque é verde e eu não gosto de verde. Isso, é porque é do Gil. Se fosse do Juninho, eu aprovava. Mas como veio do Gil, eu não quero. Entendeu? Tem muitas vezes que acontece isso. Nós temos, por exemplo, aqui uma infinidade de indicações. Indicação é aquilo que o vereador não pode fazer e ele pede para que seja feito. Então, prefeito, faça a lombada na rua tal. Prefeito, faça a construção do posto de saúde tal. Prefeito, faça a contratação do médico tal. Isso é indicação. Tudo isso gera custo. E aí faz a indicação, mas não mostra qual que é o orçamento, de onde vem esse recurso, não traz emenda, enfim, um monte de coisa nesse sentido. Podia ser feito mais completo? Lógico que poderia. Com todos os detalhes. E aí o que acontece, Gil? Muitas vezes vem o projeto para viabilizar, inclusive ações dessa que foram indicadas por esses vereadores, e tem vereador que vota contra. Entendeu? Nós tivemos agora recentemente uma votação de um projeto que abre crédito, a possibilidade da gente fazer uma operação de crédito, um empréstimo, a juros baixíssimos, para a gente pagar em 10 anos com carência, né, com um prazo para iniciar o pagamento de 1 ano, para que o município possa ter capacidade de investimento em áreas que a gente precisa e que só não foi feito antes porque Ibaté, quando assumiu, o prefeito Zé Parrella assumiu a gestão aqui em Ibaté, Ibaté devia até o dinheiro futuro, não era, eu ia usar um termo mais comum aqui, mas devia tudo. Já entendemos. Entendeu? Só do IPREI, que era o Instituto de Previdência, foi quase 30 milhões de reais pago, 27 milhões de reais que já foi pago. Fora o que tem precatório e tal, mas tudo isso aí tá em ordem. Mas a gente teve que pagar uma dívida enorme. E aí a gente conseguiu tirar as certidões do município para mostrar assim, sabe aquela certidão de protesto que às vezes a gente tem? Sim. Infelizmente, o nome tá no Serasa. Eu não tenho isso. Eles nem emitem mais. Graças a Deus eu acho que eu não tenho também. Eu acho. Eu não tenho porque eles nem emitem mais. Fala, não, de novo esse cara aí, eu não vou emitir a mesma coisa, tá falando que tá devendo e pronto. Mas o que acontece? A gente tinha esse nome sujo, vamos dizer assim, e a gente não conseguia fazer. Agora a gente consegue. E aí, olha, prefeito, constrói isso, constrói aquilo outro. Beleza, nós vamos construir com esse recurso aqui. Não, mas eu voto contra. Por quê? Porque eu falo que tem que construir, não te dou a oportunidade de construir, e aí porque você não construiu, eu falo, tá vendo? Tinha que construir, mas ele não construiu. Tinha que fazer, mas ele não fez. Sabe, são pessoas As pessoas precisam entender o jogo, né? Como é que ele funciona, né? Mas isso não é jogo, isso é matemática. Não, eu falo as pessoas que assistem, por exemplo, sim. a sessão da Câmara, eles têm... Falar, política não me interessa, mas você vai lá assistir, então entenda o jogo, né? Como é que funciona, como é que faz, que você tá falando, como é que você faz para pedir uma situação, de onde que vem um recurso, não é? Se as pessoas entendessem isso, eu acho que ficaria muito mais tranquilo. E eu acho que é válido as pessoas questionarem, por exemplo, olha, ao invés de investir nessa área aqui, podia ter investido nessa. Isso é válido. Mas uma coisa que não pode dizer em Ibaté é que em Ibaté não tem investimento. E nas áreas prioritárias, que é educação, saúde e segurança, principalmente, e infraestrutura, são as 4 principais áreas, né? As outras todas derivam dessas. Sim. Mas saúde, segurança e infraestrutura e educação
nós temos tido investimentos constantes e investimentos altos, sabe? A quantidade de escolas que foram construídas agora, final do ano, a partir de agosto, outubro, se eu não me engano, nós vamos entregar mais, a prefeitura vai entregar mais uma escola. A escola lá do Conjunto Habitacional Antônio Moreira, né? O CDHU, né? Isso, já tem aprovado e nós já doamos para o Estado, estamos aguardando o Estado, estamos cobrando o Estado para a construção de mais uma escola estadual em Ibaté, lá no limite dos bairros, né? O Icaraí com o bairro novo, que é o Real Parque. Porque o Icaraí também é uma situação muito interessante que a gente precisa explicar. O Icaraí é um bairro muito antigo e ele não tem reserva de área institucional, que são aquelas áreas que eu falei no início, reservadas para a construção dos... Na estrutura dele, né? Isso, quando o loteamento foi aprovado. Na verdade, ele foi aprovado sem infraestrutura, não tinha asfalto, em muitas ruas não tinha iluminação, não tinha esgoto, tudo isso foi sendo construído depois. E o que aconteceu? Não teve reserva de área. As áreas que a gente tem lá hoje já estão utilizadas, que é onde está construído o PSF, o BS lá, o PSF, na verdade, do Icaraí, a Escola Vera Helena 30, a praça ali da igreja, né, da igreja São Francisco. E aqui embaixo, no final da Nicola Hércules, onde foi construída a creche. Mas nós não temos mais áreas institucionais lá. Então aí o que precisaria fazer? E alguns vereadores falaram isso. Desapropria. Tá, vamos desapropriar. A casa de quem? Me dá a casa então que nós vamos desapropriar. Qual família que nós vamos tirar que mora lá no bairro há não sei quantos anos? E esse valor não se calcula, né? Pois é. Aí, mas teve vereador, não, desapropria. Ah, é? E qual família que nós vamos tirar? Aí foi feito um novo estudo. Foi aprovado um novo bairro que está sendo construído. Vai ser entregue agora no final do ano também. No meio do ano começa a ser entregue, se eu não me engano, algumas casas, que é o Real Parque. Fica nas costas do bairro. Isso, bem na divisa, no limite ali do Icaraí, né, o Jardim Nossa Senhora Aparecida e o Real Parque. E foi reservada uma área ali de aproximadamente 20 mil metros quadrados. Por quê? Porque ali você vai poder construir equipamentos que atendam os dois bairros. Para suprir a necessidade que ali não tinha como sem fazer, precisar desapropriar a casa de ninguém. Sem precisar gerar transtorno na vida de família nenhuma. Mas tem vereador que sabe disso, tem gente da política, enfim, que sabe disso, mas que prefere falar, não, o prefeito que não quer fazer. Os vereadores da base que não querem fazer, porque eles não gostam do Icaraí. Pelo contrário, tudo que é possível a gente tenta fazer, faz. Só de manutenção, por exemplo, de rede elétrica lá, a quantidade de furtos que a gente teve de rede elétrica das praças. Teve uma semana que eu me lembro do ano passado, porque eu, como secretário de governo, eu fazia parte também, a Guarda Municipal faz parte da Secretaria de Governo, né? Então eu tinha esses relatórios semanais, inclusive. Semanais diários. O Vitor, o comandante da guarda, o Vitor Reis, um abraço para ele, que sempre me passava. Já tá convidado a trazer o seu milagre para nós aqui, viu, Vitor? Ele sempre me passava. Teve um bairro lá que nós fizemos a manutenção, instalou. Aí 2 dias depois cortaram e roubaram. Aí fez outra manutenção e instalou de novo. Roubaram de novo. Em uma semana roubou 3 vezes. Aí vai falar que é por falta de segurança? Quem está fazendo a segurança do município é a guarda. E eu não estou criticando a polícia militar e a polícia civil, não. Pelo contrário. Eles estão sendo heróis com a quantidade de contingente, de efetivo que eles têm. O problema, você faz parte do CONSEG, você sabe disso. As discussões que nós temos lá. E o delegado, o capitão, ele sempre fala, olha, nos ajudem a pedir mais contingente, mais efetivo. Não tem gente, não tem efetivo. E quem que está fazendo isso? Governo do Estado. E sobra para quem, então, fazer? O município. E o município está a todo momento fazendo investimento na guarda. Aumentamos o salário, melhoramos o equipamento, estamos armando a guarda. O pessoal está passando por treinamento. Ah, mas vai entregar a arma para os guardas sem treinamento? Claro que não. Treinou. Todos eles estão sendo treinados. Tem procedimento, tem que passar pelo exame psicológico para poder... procedimento para tudo isso, né? E é necessário, né? Você falou uma coisa, né? Ah, mas aí o fulano vai lá e fala que isso, que aquilo. Mas... você citou bastante a Bíblia. Hoje eu trouxe uma agora também. Ufa, vou conseguir encaixar uma aqui. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então pode falar o que quiser. Mas essa tá na Bíblia? Pois é, Jesus. Ah, é? Pois é. Tá vendo? Ganhei! Essa eu não lembro. Depois eu vou pesquisar. Eu já ouvi esse ditado, mas eu não sabia que tava na Bíblia, não. Tá na Bíblia. Porque, de fato, as palavras convencem mesmo. Quem sabe argumentar bastante, leva as pessoas até isso. Mas e será que ele faz? Pois é. Por que Jesus fez? Ele falou. Alguns acreditaram, outros não, mas ele deu o exemplo, né? Então, o exemplo arrasta, de fato. Edson, acho que a gente já passou de 1 hora. Hein, Juninho? 1h14.
1h04. Nós nos propomos a 20 minutos aqui, né? Então já tá bom, né? Tá bom, ótimo. Tá bom. Mas eu abro para que você volte e sempre que você quiser, inclusive na rádio também ali, vir colocar situações que o povo tem interesse, né? Hoje nós contamos a história do Santo Edson, né? Aqui da nossa cidade, que também é bíblico, viu? Santo de casa não faz milagre, já escutou essa frase? Isso aí foi também o próprio Jesus, né, ele falando, não dessa forma, mas ele falando sobre a questão dele em Nazaré, né? Exatamente, é daí que veio essa frase, né? Ele em Nazaré, ele era só o filho do carpinteiro. Só o filho do carpinteiro. E depois, né, viram que, além do filho do carpinteiro, né, de fato era o filho de Deus. Né? E é isso que a gente faz nesse programa, que é o Santo de Casa, que está aqui, ó, mostrando os nossos ibateenses que estão fazendo a diferença. E você, meu amigo Edson, primeiro de tudo, meu amigo, né? Doutor Edson como advogado, vereador, secretário de governo que foi, contribuiu para a cidade, eu tenho certeza. Por isso que você veio aqui hoje. Obrigado, Gil, obrigado, Juninho, todo mundo que nos assistiu e que me suportou esse período. Por 1 hora. Por 1 hora. Mas assim, tem muita coisa ainda pra gente fazer. E a gente eu acho que esse é só o começo, Gil. Perfeito. É só o começo do que a cidade de Ibaté tem a viver. Não por causa de mim, mas por causa da nossa gente. Uhum. Eu sou um dos exemplos da nossa terra. Mas é um. Tem muitos outros. E eu estou buscando trazer todos eles aqui. E o que eu puder ajudar, estou à disposição para você trazer. Pode angariar esses santos para mim também, tá? Me manda contato, a gente vai agendar. Eu quero que vocês passem por essa mesa, contem as suas histórias, porque Ibaté é isso, Ibaté é história, né? Sim. E a história define o que vai acontecer no futuro. Simples assim. Tem uma frase que eu usei, inclusive, na campanha, só para finalizar, mas era... Obviamente vi e achei muito bacana e copiei, né? Roubartilhei. Que diz o seguinte: quer saber o futuro, verifique o passado. Né? Então a gente Ibaté tem passado, e um passado assim glorioso, de dificuldade, mas um passado de gente trabalhadora, batalhadora, que de fato levanta cedo, dorme tarde, regaça as mangas da camisa e põe a mão no arado, né? Literalmente a gente fez isso por muito tempo. E continua, mudou o tipo, né? Porque agora está automatizado. É isso. Muito obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço, obrigado a todo mundo aí, um abraço. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal da TV Ibaté. Curte, compartilha, comenta, deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o seu gostei ou não gostei, porque faz parte, né? Se alguém quiser me seguir também, eu não falei isso no início, mas no Instagram, Facebook, WhatsApp, o Instagram e o Facebook é @Edson com I, EDISON, Fernando SP. Edson Fernando SP. A gente SP. vai colocar aqui depois pra galera na descrição do vídeo também. Perfeito. Bom, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Nos vemos aí no próximo Santo de Casa. Valeu.